Alô, turma boa do AVEcast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Quinta-feira. A gente está gravando na segunda-feira, mas na quinta-feira, hoje estamos reproduzindo dia 9 de dezembro de 2021. Hoje é um dia importante para mim, tem uma lembrança muito boa. Dia 9 de dezembro, aniversário do meu pai, que já me deixou tem tanto tempo, mas alguém que me deixou tão profundo ensinamento, acima de tudo, de falar a verdade, de não ter medo de dizer a verdade. Meu pai, estamos aqui para isso, para a gente falar a verdade, falar um pouquinho das verdades desse Vasco e falar de uma coisa que eu aprendi muito com ele. Eu vou botar meus convidados aqui na linha, porque a gente vai estar no Spotify e demais agregadores e no canal Ave Mais. Para você que não está nos ouvindo, está nos vendo, você vai ver agora duas figuras que não são tão bonitas como eu, mas são figuras assim interessantes para a gente conversar. Meu pai me dizia, querido William Peixe, Jean Faísca, William, que é parceiro do Jean, que fez aquele estudo, lembra? Que a gente conversou aqui num podcast antigo sobre categoria de base do Vasco, formação, para onde foram os caras. Tiro tudo, gente, pelo amor de Deus. Meu pai me dizia, Jean e William, que, primeiro, jovem não pode ser frouxo. Eu aprendi isso com meu pai. Você tem que ter personalidade desde jovem, tem que aprender com a vida. E muita facilidade te torna preguiçoso. E eu, apesar de ter tudo à mão, meu pai sempre me deu tudo que podia para que eu pudesse ter uma boa educação, sempre me fez correr atrás disso. Sempre me fez ser meritório dessa questão. Se você fez, você tem. Se você não tem, você não recebe, você não merece. Eu acho que isso é uma máxima que eu tenho e que eu não quero que todo mundo siga, mas acho que é uma máxima que me fez ser uma pessoa um pouquinho melhor, uma pessoa um pouquinho mais bem formada e sociável, né? Eu tenho 51, indo para 52, estou desde 16 anos trabalhando profissionalmente, e eu acho que nesses 30 e blaus anos aí, 36 anos, eu acho que eu consegui lograr vários êxitos exatamente por isso, porque eu conseguia me adaptar com respeito, com educação, mas acima de tudo pela minha competência, porque eu era muito antenado no que eu fazia. Me lembro quando eu entrei a primeira vez no comitê de imprensa da CBF, lá no centro da cidade ainda, e eram todos aqueles dinossauros que cobriam a seleção brasileira, e teve um grande amigo que já não está mais entre a gente, Israel Gimpel, que disse assim, olha aí, ó, vai ter que pagar prenda, porque eu era um garoto. Eu tinha 19 anos de idade quando entrei ali. E um ano depois eu estava com aqueles dinossauros na Copa do Mundo na Itália. E os caras começaram a me olhar de uma maneira diferente, porque eu me impunha, porque eu era o cara da notícia. Eu ficava até tarde na CBF, o Gelinho falava assim, pô, vambora, meu filho. Vai querer arrumar confusão? Eu falei, não, deixa comigo, cara, eu não tenho nada para fazer em casa. E ficava lá e sempre arrumava notícia na frente de todos eles. E os caras me respeitavam exatamente por isso. E a gente vai conversar hoje sobre esse tema, essa questão de formação de base de novo. Porque o William fez um estudo sobre um momento emblemático desses últimos anos do Vasco, que foi a final da Copa São Paulo, entre Vasco da Gama e São Paulo, em 2019, no Pacaembu, que o Vasco perdeu. Estava perdendo 2-0, empatou 2-2 e acabou perdendo nas penalidades. Do Vasco estavam lá Lucas Santos, Thiago Reis e muitos outros. E do São Paulo, também outros, mais destacado o Antony, né, que está, inclusive, na seleção principal. E ele fez um levantamento do destino desses caras. E a gente vai conversar sobre isso e vamos falar sobre essa questão de formação a partir do momento em que nessa semana surge a expectativa. Hoje, como eu estou dizendo, a gente está gravando segunda, quinta-feira, a gente espera que até lá a coisa possa ter andado, mas se não andou, a possível volta do Carlos Brasil ao Vasco, que era o diretor à época que botava o punho para criar esses meninos. Jean e William, Jean, por favor, apresente o seu Peixer, porque ele é seu Peixer, né? Seu parceiro, disse aqui um monte de mentira em off para mim, falou que você é um bom zagueiro, que você tem classe, tem categoria, é outro cascateiro, outro mentiroso também. Jean Faísca, tudo bem, meu amigo? Fala, Flávio. Fala, galera ligada aí no AVEcast e também no canal Ave Mais aí. Flávio, um prazer estar aqui podendo conversar com o William. O William, que eu conheço os dois irmãos dele, que são mais ou menos da minha idade, o William um pouco mais novo. O Jason joga muita bola aqui na nossa cidade. O Alan, o irmão dele, um baita goleiro de futsal aqui na cidade. Eu duvido um goleiro de futsal na cidade de Joinville mais campeoníssimo do que o Alan. Tanto futebol 7 como futsal, enfim. E de um tempo para cá fiz amizade com o William e confesso que ele acompanhava o canal antes que eu.
Ele já estava ligadinho no canal, sabe? Um cara muito antenado, entende de bola também jogou. E ele me chamou há 2 semanas aí, passou aqueles números dos jogadores da base do Vasco, daquele recorte dos últimos 5 anos, que foi o nosso norte da live da segunda-feira da semana passada. Só que no meio do caminho estourou a bomba da SAF, né, Flávio? Aí a gente nem pôde mais levar muito por esse caminho. Mas, enfim, hoje é uma mistura de arquibancada, já que temos um torcedor do Vasco aqui antenado também, com a AVCast. E é um prazer aí, William, ter você aqui com a gente nessa quinta-feira. Opa, boa tarde, Flávio, boa tarde, Jean, boa tarde a todo mundo que está escutando, né? Então, dependendo do momento, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Que a gente é acostumado a escutar aí nos podcasts, né? E, cara, pegando um gancho ali da questão de acompanhar o canal, até acompanho o canal ali desde acho que um pouquinho depois do início, em 2019. Cara, o torcedor vascaíno é um torcedor que ele é muito enganjado, é isso que eu vejo, né? Então, a gente que é vascaíno, a gente vai atrás de notícia, a gente quer notícia, a gente quer informação. E com o YouTube, a facilidade que teve, então a gente acompanhava muito desses youtubers, né, que lançavam muitas notícias. E nessa de lançar as notícias, a gente acompanhava muito, vamos dizer assim, muita provisão, muita especulação. Então, com o canal Atenção Vascaínos, até comentando um pouquinho fora do ar, comecei a acompanhar o canal desde daquela novela do equatoriano lá, o centroavante da LD, centroavante da LDU. Então, o pessoal, comecei a acompanhar, já entendi a questão, estudei um pouquinho sobre o Flávio, jornalista há muito tempo, era assessor de alguns jogadores, né, principalmente um dos caras que para mim foi um dos melhores que eu vi jogar, que é o Juninho. Então, assim, eu comecei a acompanhar a credibilidade do Bismarck e, cara, acompanhando o canal desde então, desde 2019, peguei todo o pessoal que já entrou, já saiu, e estamos aí. Então, é um prazer muito grande estar falando com vocês. É uma sensação um pouco estranha, porque a gente sempre está do outro lado acompanhando vocês falar e às vezes não conseguindo falar. E hoje, conseguindo ter essa troca aí de ideias. É hoje, porra. Fica em cima do muro, não. Hoje é para sentar o dedo aqui, porra. É para meter o dedo, porra. Não, mas é mais por aí. Mas fala desse estudo que você fez aí. Eu não gostaria muito que você colocasse abertamente, não, porque dá uma dor no coração desgraçada. Mas fala aí dessa comparação desses times aí, para a gente começar esse papo, porque, porra, é duro, cara. Só para dar um norte, Flávio, e eu acho que o melhor que dá para o William fazer assim é a gente puxar o goleiro do São Paulo onde está, o goleiro do Vasco onde está. O lateral direito, sabe? Eu acho que fica melhor pro telespectador e para a galera que está ouvindo também. Vamos lá, William. Tá, então, com base naquele primeiro estudo, né, que vocês já detalharam bastante, me surgiu a ideia, cara, como que deve estar o time de São Paulo? Porque brevemente tu já começa a olhar, cara, o Antony, jogador de seleção, a Ajax, e, cadê os principais jogadores do Vasco? Dispensado do Brasil de Pelotas, que é o caso do Lucas Santos, que era a estrela naquele momento, né? Então, começando assim, hoje o goleiro e o lateral direito do São Paulo que saíram titulares, então eu peguei a relação do quem jogou. Então, alguns nomes vão fugir aqui, talvez o pessoal até se pergunte em casa, mas e o Juninho? O Juninho não está na relação desse jogo, tá? O Miranda não está na relação desse jogo, mas pelo que eu lembro, lá eles faziam parte daquele elenco. Então, por algum motivo, talvez suspensão, conclusão. O próprio Thales também. Começou a Copa São Paulo e não terminou titular. O Thales, ele estava no banco, tá? Ele estava no jogo, na relação dos jogadores que estavam no banco. Então, se a gente pegar os dois jogadores do São Paulo hoje, que é o goleiro e o lateral direito, fazendo essa comparação, esses dois hoje eles estão no elenco do São Paulo, mas eles não estão jogando. Eles fazem parte da composição lá, se a gente buscar os dados, né? Então, as informações que eu utilizei foram as mesmas que eu utilizei no outro estudo, a questão do soft score, o site O Gol e também o site do Flash Score também. E o do Vasco, o goleiro lateral direito no dia era o Alexander, que hoje está no elenco do Vasco, mas não joga, e o Caio Tenório, que é um eterno lateral direito que eu também nunca me passou muita confiança jogando pelo Vasco. Quem né, nas partidas do São Paulo, William? O goleiro quem era? Thiago Couto e Caio. Thiago Couto, eu creio que está no elenco, que deve ser um terceiro goleiro, quarto goleiro, e o Caio, eu confesso que eu nunca vi também, não me recordo dele. Perfeito. E a zaga? Então, vamos lá para a zaga. Aí a zaga a gente já vem para uma grande discrepância, vamos falar assim, né?
Na zaga do São Paulo tem o Tuta, que é o Lucas Melo, que hoje é jogador do Eintracht Frankfurt. Na quinta passada ele jogou, na quinta passada ou quinta retrasada, o último jogo da Europa League, ele jogou de titular pelo Eintracht Frankfurt, time da Alemanha. E a dupla de zaga com ele era o Morato, o zagueiro que hoje está no Benfica, campeonato português. Então essa era a dupla de zaga do São Paulo. A dupla de zaga do Vasco era o Ulisses, que hoje está no elenco, e o Gabriel Noronha, que o último time que ele jogou foi o Barra da Tijuca, da terceira divisão, e a última partida registrada dele foi ano passado, em 2020. Não sei se vocês recordam esse Gabriel Noronha. Só para fazer um parênteses aqui, o Gabriel fez uma final pavorosa. Substituiu o Miranda, né? Acho que agora eu tô lembrando. O Miranda na semifinal contra o Corinthians tomou um cartão amarelo, e ele ficou de fora, e era o capitão do Vasco, inclusive, e o Gabriel Noronha entrou muito mal. Mas resumindo, Flávio, olha só, os dois zagueiros do São Paulo, futebol europeu, o Vasco aí, se você pegar os 3 zagueiros com o Gabriel que jogou a final, 2 no Vasco, que nunca chegaram à titularidade, nunca chegaram lá em cima, enfim, aí já começa o negócio ficar feio pro nosso lado. Vamos para a lateral esquerda, William. Lateral esquerda, no São Paulo hoje, que jogou aquele jogo era o Wellington. Então, o Wellington, pelo que eu vi ali, ele está jogando os jogos, está sendo relacionado para os jogos do São Paulo. E na lateral esquerda do Vasco é Rodrigo Coutinho. Tem um fato curioso, porque no banco estava o Riquelme e o Alexandre Melo, que são 2 caras mais conhecidos. Eu acho que o Coutinho, pelo até o estudo que a gente fez, ele nem chegou a ser profissional pelo Vasco, não chegou a jogar uma partida profissional. E o Coutinho hoje, ele está no Nova Venécia do Espírito Santo. Então, a última partida que tem registro dele é da Copa do Espírito Santo. Na verdade, o Coutinho, ele era um lateral pesado. Eu não achava o Coutinho mau jogador, não. Era um jogador pesado, mas nessa final, inclusive, ele foi substituído pelo Riquelme. Sim, o Riquelme cruza, né? Cruza a bola para o Thiago Reis fazer o gol. Mas o Coutinho era um jogador que nunca se teve assim a esperança de que ele era aquele lateral, galera, assim, meio terceiro zagueiro, sabe? Isso, uma linha de 4. Ele é mais pesado, mas não era mau jogador, não. Tecnicamente era um jogador de boa qualidade, mas não era encher os olhos, não. E o Wellington tem jogado no São Paulo. Às vezes entra, às vezes sai. O Reinaldo, quando joga mais à frente, numa segunda linha de 4, ele joga um pouco mais atrás. O Wellington tem esse no São Paulo, eu me lembro. Vamos lá para meiuca. Então, vamos na questão dos volantes ali. É volante ou terceiro zagueiro, né? O Diego Costa, do São Paulo, que esse, até os últimos tempos ali que acompanhava o São Paulo um pouquinho, ele estava jogando. Eu acho que agora ele não tá jogando assiduamente, mas ele está dentro do elenco, jogou bastante já. E o Rodrigo Nestor, que também tá no elenco, também tem partidas pelo São Paulo. No Vasco é uma dupla que é de conhecimento do mundo. Caio Lopes e Bruno Gomes saíram jogando aquele jogo. Então, o torcedor vascaíno já sabe como está sendo o desempenho deles. Bruno Gomes joga muito mais do que o Caio Lopes, mas o Caio Lopes, na minha opinião, o pouquinho que ele joga, ele foi bem. Pena que eu acho que ele ficou muito marcado pelo aquele jogo do Botafogo, lá quando ele teve a primeira oportunidade, mas ele demonstra ter qualidade, né? O Caio Lopes, inclusive, tem aquele jogo emblemático contra o Fortaleza na queda em 2020, que o Vanderlei Luxemburgo, querendo aproveitar o entrosamento dos dois no jogo lá do Fortaleza, bota Bruno Gomes e Caio Lopes jogando. E o Vasco toma um chocolate no primeiro tempo, acaba aquele jogo perdendo 3-0, e o Vanderlei, nem no intervalo, ele já tira, ele já saca. Eu me lembro que, à época, o Vanderlei até disse que fez um treinamento que se entusiasmou. Pô, esses dois moleques vão... Porque o Bruno Gomes, em 2019, ele é lançado pelo Vanderlei Luxemburgo. Né? Em 2019, ele joga contra o Corinthians, na Arena Itaquera, que ele joga para burro, joga de terno, joga um futebol. Depois ele vem jogar contra o Botafogo aqui, faz um gol, que a bola resvala e entra, que o Vasco ganha e o Ribamar faz o gol nesse jogo, né? Isso. E depois o Bruno Gomes, num jogo contra o Fortaleza, também, acaba tomando um cartão amarelo com 5 minutos de jogo. E com 15, ele dá outra porrada, quase expulso o Vanderlei, tira o Bruno Gomes com meia hora de jogo. E eu me lembro que ele dizia, o Bruno Gomes podia ser expulso a qualquer hora. E aí, na volta do Vanderlei Luxemburgo, em 2021, agora, quando ele volta para tentar salvar o time, esse jogo em Fortaleza, ele novamente bota Bruno Gomes e Caio Lopes juntos. E não dá certo, definitivamente. E, aliás, Jean e William, Bruno Gomes e Caio Lopes, que são jogadores, você vê, a gente está falando de 2019, isso tem praticamente 2 anos, né? Mais de 2 anos. Vai fazer 3 anos agora.
talvez eles não tenham jogado nunca uma sequência como jogadores titulares. Não. Vocês acham que, de alguma forma, isso também atrapalhou o desempenho deles? Um não viver sem o outro ou não? Isso aí não tem nada a ver, os caras têm que ter carreira solo, não dá para ser duo para o resto da vida. O que vocês acham do desempenho do Bruno Gomes e do Caio Lopes do Vasco? Já. O problema, Flávio, é que assim, ó, o Vasco nunca teve essa tranquilidade para dizer assim, ó, coloca os dois lá, vamos ver como é que vai acontecer. Não dá. É só pressão, caindo pela tabela, jogo decisivo em cima de jogo decisivo. Então, assim, o Vasco não teve nem a possibilidade de fazer o teste. E eu acho, Flávio, que entre os dois, o Bruno Gomes é o que mais me agrada, assim. Eu vejo no Caio Lopes uma lentidão que, para um volante, eu não sei se vai dar certo em algum momento, tá? Ele já melhorou isso, ele já está mais dinâmico, mas ainda não é aquele tipo de jogador que me agrada. Mas, enfim, eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho e eles têm que jogar. Independente de um ou de outro, eles têm que jogar. E, se a gente lembrar a maneira, e isso a gente já pode confirmar aqui, bater o martelo, do Zé Ricardo, por exemplo, com o Zé Ricardo eu acho que não joga os dois. O Zé Ricardo gosta de um primeiro volante mais firme, que lá atrás era o Jean, depois foi o De Sábato, e um volante que sai mais para o jogo, que no primeiro momento foi o Wellington, e lá em 2018 ele tentou o Evander. Até o Evander começou bem nessa função, fazendo o gol, tudo. Enfim, então eu acho que cada um tinha que jogar por si, Flávio. Não dá tempo de escalar os dois, não. William, e tem um detalhe do Bruno, cara, que talvez o melhor momento do Bruno nessa temporada foi quando ele jogou à frente. O primeiro volante do Vasco foi o Matias Galassa. Ele fez um jogo contra o Guarani em São Januário muito bom, e me lembro o jogo que ele fez contra o São Paulo no Morumbi, que o Vasco perdeu o jogo. Mas ele fez uma partida extraordinária, o Bruno Gomes, armando o time, jogando com uma categoria, fazendo o jogo dele, e ele jogando mais à frente. Eu me lembro aquela declaração do Lisca falando sobre o Galassa. Achei um primeiro volante para seleção paraguaia. Você acha que o Bruno Gomes ele joga numa posição que ele não deveria? Ele não é primeiro volante, ele é segundo volante, ele é um cara que sai jogando. E o que você acha do Caio Lopes? Porque eu tenho a mesma opinião que o Jean Faísca. Eu acho que o Caio Lopes é tudo menos volante. Eu acho que o Caio Lopes daria, por exemplo, um bom zagueiro. Mas eu não sei, eu acho ele muito lento demais para fazer função no futebol de hoje. O que você acha, Will? Então, em relação ao Caio Lopes, eu acho que ele tem muita característica do próprio Andrei, né? Ele é um cara que tem qualidade com a bola no pé, só que ele não é um cara de combate. Eu não vejo aquele cara de combate, aquele volante marcador, que fecha o espaço, encurta o espaço, entende, que dá aquela beliscada. Eu acho que falta um pouco de malandragem também. Aquele cara que dá, vamos dizer assim, eu acho que falta malandragem com todo dentro dos meninos que sobem do Vasco, né? Aquela malandragem no começo do jogo, tu já encontrar o camisa 10 do time dos caras, dar aquela chegada, mostrar que aqui marcar espaço. Eu não vejo ele, não vejo ele ter essa característica, e não sei se ele vai desenvolver isso. Mas eu acho que ele tem talento, ele é um cara inteligente com a bola no pé, ele é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, mas também eu não sei se encaixaria num time para estar jogando um pouco mais à frente, porque ele não é um cara que vai ceder essa bola de costas, né? Ele é um cara que gosta de jogar para frente, com a bola para frente. Talvez ele, de um lado de um volante mais marcador, talvez eu acho que encaixaria. Em relação ao Bruno Gomes, eu acho que ele viveu muito 880, né? Ele fazia partidas extraordinárias e depois ele fazia uma partida assim que acabava fazendo uma falta, outra falta, expulsão. Ou nesse jogo ali que eu lembro que o Luxemburgo sacou ele. Pô, entra com muita vontade, faz uma falta, toma um amarelo cedo, já coloca em risco todo o... Ele melhorou isso, hein? Esse ano ele melhorou isso. Depois daquele jogo lá do Cruzeiro, eu acho. Cruzeiro, e depois contra o Goiás, né? Que ele foi expulso duas vezes seguidas. É. Eu acho que ele meio que... Ele botou... Ele sabe, eu acho, gente. Aí eu quero opinião. Eu acho que ele sabe jogar futebol. Ele também não é acho. Concordo, não também acho. Eu acho só que ele tem alguns defeitos. Eu falo isso aqui de gestos técnicos. Por isso é bom estar aqui com dois craques, pessoas que entendem de futebol. Quando a gente fala de gesto técnico, não é gestual, não, gente. É maneira de você fazer uma ação capaz de tornar a sua atividade útil. Vamos colocar mais ou menos assim. É o goleiro que, ao invés de se jogar, dá 2 passos para o lado e segura a bola. O Bruno Gomes, por exemplo, como volante hoje em dia, a bola passa muito rápido por ele. Ele, para mim, tem um defeito sério, que para mim isso vem do salão. Ele pisa muito na bola. Ele sola demais a bola. E eu acho que essa sola da bola é o tempo para o adversário chegar nele.
Se ele conseguir dominar e tocar, ou se ele tocar de primeiro, eu sempre ouvi isso no futebol, desde garoto. Futebol é 2 toques na bola. Futebol é 2 toques na bola, não dá mais 2 toques na bola. E eu acho que o Bruno Gomes, ele ganhou esses vícios. Agora, jogar futebol, ele sabe, cara. Eu não acho ele cego de bola. Senão os russos não estavam atrás dele. Né? O Flávio Jean, e tem um jogo emblemático dele ali, que foi aquele jogo da Copa do Brasil. Ele entra no segundo tempo, o Vasco estava ganhando de 1-0. Aquilo começou, depois até vi a live de vocês, mas aquilo me irritou durante o jogo, que ele pegava a bola, ele penteava ela e tocava no zagueiro. Ele penteava ela e, tipo, jogando, vamos dizer assim, pô, queira assim, queira não, era 1 a mais, o Vasco podia botar 2, 3, era um time bem frágil numa Copa do Brasil desse ano. E só que assim, ó, eu vejo que ele tem potencial, eu acho que ele é um jogador muito bom, ele é um jogador que dos poucos que a gente tem, né, é um jogador que tem saúde, ele tem pulmão, eu acho que ele é um cara, aquele volante que ele sabe jogar e ele chega pisando na área. Ele é um cara que do nada tu vê ele lá um pouquinho mais largado na ponta, ele é um cara que movimenta, tem uma boa visão de jogo. Então eu acho que ele ainda para a Série B do ano que vem, jogando solto, tá? Não de primeiro volante. Eu acho que ele pode ajudar ali, porque o Vasco precisa de um motor. Eu acho que falta no time do Vasco é um motor, que o Galarça foi um pouco disso. Só que daí, inexplicavelmente, eu não entendia o Galarça sacado do time. Então... Teve um jogo do Bruno Gomes, que assim, ó, foi a estreia do Diniz, vocês lembram, contra o CRB? Que ele começa a pisar na bola ali no lado do campo, cai, perde a bola, eles roubam a bola, vão lá, faz a chapada e o jogador do CRB acaba fazendo o gol. Mas eu não tenho dúvida que desses novos do Vasco, e com exceção do Riquelme, o que mais me agrada é o Bruno Gomes. E essa questão de pisar na bola, Flávio, isso aí hoje, na base, isso precisa de um ajuste. Eu vou dar um exemplo para você. O último grande pisador de bola do futebol brasileiro era o Maico, do Grêmio. Lembra que o Maico sempre estava com a bola embaixo do pé? Sim. E acabou, porque essa pisada, como você falou, isso atrasa o negócio. Não tem mais. Você precisa de dinamismo, você precisa dominar e ir para frente, Então, essa pisada na bola, ela atrasa. E tudo que no futebol você não quer hoje, porque tudo que você estuda de futebol hoje fala da questão de você negociar com o adversário o tempo e o espaço que ele vai te dar. A partir da hora que tu pisa, esse teu espaço já pode fechar e tu já não consegue atacar o teu adversário. Eu acho o Bruno Gomes um jogador assim... Eu não sei que o torcedor vai xingar aqui, mas eu acho que o Vasco poderia ficar com ele, dentro do elenco. Sim. Tá? Para ele ser uma opção assim para... Mas volto a dizer, como disse o William aqui, como disse o Jean também, jogando mais à frente. Esquece. O Vasco tem um defeito sério. Você vê, a gente está falando aí de 2 jogadores, volantes, e tem um terceiro jogador nesse time aí de 2019, que não está mais no Vasco, que é o Lineker, que formava nesse time, que também era um segundo volante, um meio armador. Eu me lembro que eu acompanhei o Lineker muito tempo na base, eu conhecia. O pai dele tinha uma loja, fazia até propaganda, um Megamate aqui, uma franquia aqui num shopping no Rio de Janeiro, e o Lineker adorava o Juninho Pernambucano. Assim, tinha adoração. Inclusive, era o camisa 8. Ele tinha um jeitinho assim do Juninho. Porque o Juninho, quando começou a jogar futebol, o Juninho era um segundo volante. O Juninho nunca foi um meia de chegar. O Juninho sempre foi um jogador mais de construção de jogo por trás. Só que o Juninho foi se adaptando, foi melhorando, claro, dinâmica, com qualidade. Mas o Vasco não forma volante de porrada, cara. Volante tem que ser o jogador da Nimin. Não é o Jean, nem Guinha Azul. Eu detesto esse tipo de jogador. Mas a gente tem que ter um volante que seja aquele cara... O juiz, tá roubando por quê? A gente tá precisando de um cara assim, cara. Um primeiro volante macho, sabe? É muito volante mimimi que o Vasco cria. André é mau jogador? Não. Bruno Gomes é mau jogador? Não. Caio Lopes é mau jogador? Não. Agora, são jogadores que não representam a função. E eu acho que esse é um problema de criação. Agora, eu queria entender de vocês. Será que o futebol de hoje em dia... com conceitos de técnica, de qualidade, que forma volantes assim, não formamos mais os volantes. Eu não vou colocar brucutu, porque parece que a gente está querendo incentivar o jogador ruim. Mas esse volante mais pegador, ao mesmo tempo porrada e técnica, tá difícil de formar um Casimiro, por exemplo, que é um cara que dá na mãe, mas com a bola no pé ele sabe jogar. Por que isso acontece hoje em dia, Jean e William? Eu queria a opinião de vocês. Eu acho que existe um conceito muito claro na base. Aquele menino que quer ser meia e não tem qualidade suficiente para ser meia, ele já vem ser volante, mas ele não tem aquela pegada de volante.
Porque a ideia principal de todo mundo hoje é melhorar a saída de bola. Isso não é só com volante. Isso antes era volante, passou para zagueiro e agora já tem debate até de goleiro, né? Todo mundo quer goleiro que saiba jogar com os pés. Então, esse volante, Flávio, com essa característica, ele vai ficando pelo caminho na base. Se a gente olhar, nem na base do Vasco não tem esse volante. Se você olhar para o sub-20 do Vasco hoje, também não tem esse... Tem até aquele menino que joga a camisa para dentro do calção, estou tentando lembrar o nome dele aqui na base do Vasco. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou lembrar ele, que é o... Sub-20? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas ele... Tem um na base do sub-17, o Lucas Eduardo, que é craque. Isso. Agora, eu estou falando craque sub-17, que é um menino de muita técnica, chega a ser irritante o jogo dele, porque ele quer fazer e ele dá umas porradinhas de vez em quando. Eu tenho a esperança que a gente esteja criando um animalzinho ali também, né? Até porque o biotipo do Lucas Eduardo ajuda ele, né, Flávio? Sim. Ele é grandão, ele é fortão, ele é diferente, ele não é aquele volante pequenininho mirrado, não. Ele Rodrigo, o volante do sub-20? Rodrigo. O Rodrigo é o que mais se aproxima de pegar e querer morder e querer jogar. Mas é fraquinho, maneira. Com a bola no pé, tem um probleminha sério, né? Não dá. Eu só tô falando que nem na nossa base, assim, a gente não consegue fazer volante que tem esse que você falou, Lucas. Tanto que a dupla Lucas Eduardo e Andrei é uma dupla, né? Eu vou falar um negócio para vocês, é um negócio sério, né? O Andrei eu acho que é o melhor de todos. Joga muita bola. Mas eu acho que o Andrei como segundo também. Eu acho que o Andrei não tem a pegada do primeiro. Ele até tem uma pegada, mas ele não tem a pegada de primeiro. Não, William. O Andrei eu acho que é um jogador que pode dar... E eu acho que o Andrei para 2022 tem que estar no profissional. Tem que estar ali no bolo. Botar ele ali para treinar, para dar cabeçada e começar a aprender, né? Eu acho que é uma questão ali até da própria base, um pouco a opinião minha, acho que tem que começar a mudar um pouquinho o conceito, né? É importante ganhar títulos, eu acho que o trabalho está sendo feito. Vai criticar o trabalho, mas na base todo ano ganha-se títulos, né? Vem se ganhando títulos. Mas eu acho que já tem que começar a formar jogador. Tu não tem que esperar o jogador bater 20 anos para subir profissional. Eu já tenho um pouquinho uma visão de cara que tem talento, ele com 18, 19, ele já tem que estar estourando no profissional, já tem que estar convivendo, estar frequentando jogos, viajando com o time profissional. Eu acho que os caras que têm talento, eles já têm esse potencial, eles já têm um pouco disso, um pouco na minha opinião. Então, o Andrei, não acompanho muito a base, assim, os jogos, tudo, mas pelo que todo mundo fala, pelo que a gente acompanha, é um potencial, né? Então, é aquele volante um pouco mais moderno, né, que o pessoal fala. Então... Vamos acabar então com o time aí. Vamos lá, eu já dei um spoiler aqui do Lineker. Vamos lá, os 2 meias. Eram 2 meias? Como é que era a parte tática? Vamos lá, no Vasco eram 3 meias, né? Que era o Lineker, que hoje está no Altos, na Série C, Altos do Piauí. O Lucas Santos, que estava no Brasil de Pelotas, né? E o João Pedro, que está no Vasco. Que é aquela questão que eu acabei de falar agora. O cara já está com 21 anos. Eu acho que ele também não recebeu muitas oportunidades, mas daí também eu acho que vai do cara se destacar em treino, que daí eu acho que daí vem aquela questão que falar do termo leão de treino, que daí o Figueiredo é o cara que é o leão de treino, que eu só me justifica isso para ele ter tantas oportunidades, e o João Pedro já não é um cara que se destaca tanto em treino. Coitado do João Pedro, William. Entrou na lateral direita 2 vezes esse ano. Lateral direita, esquerda, coitado meia. Meu Deus. Teve um jogo que agora no final, até que o próprio, eu acho que era o Diniz ainda, deu até pena, botou o guri no meio, do tipo, resolve aí. Não vai, coitado, só vai queimando o garoto. E eu acho que ele é bom jogador na base. Eu lembro que ele fazia uma ponta direita muito boa, né, nesse time. Era o Lucas Santos pela esquerda, pelo que me recordo, e ele pela ponta direita e o Thiago Reis no meio. Então, esses 3 hoje, e pegar o do São Paulo, né? Tem um cara, Paulinho aqui, que tá no sub-20 do Cruzeiro, eu acho que esse não virou. Tem o Anthony, que tá no Ajax, esse é de conhecimento de todo mundo, né? Campeão olímpico. E o Gabriel Novaes, que tá no Red Bull Bragantino, é um jogador que vem jogando. E de central... O Paulinho não é aquele Paulinho Boia, não? Aquele que quase veio pro Vasco? Não é esse jogador? Eu acho que era esse jogador aí que quase veio para o Vasco esse ano. Eu também acho que é ele. Eu também acho que é ele. O tal do Paulinho Boia que o São Paulo aproveitou, jogou contra o Vasco em 2020. Inclusive, aqui no Brasileiro, no início do Brasileiro, que o Vasco ganhou de 2-1. Chutou uma bola
Chutou a bola na travessão. Isso, eu acho que é ele mesmo, cara. Eu acho que é ele mesmo, o Paulinho Boia. É ele mesmo. Tá no Juventude. O registro que eu tenho aqui, até vi os últimos jogos desse cara aqui, Paulinho, ele é do Cruzeiro Sub-20, tá? Então, eu creio que não seja o mesmo. Podemos ter depois. Eu acho que não é, não. Então, eu acho que até porque pela idade, ele não é. Só se ele era muito jovem em 2019, porque era para essa época ele já tem lá seus 21 anos, por aí, já seria estourado já. Esse camarada aqui tem 20, esse Paulinho aqui. Aí, os centroavantes é Fabinho, do São Paulo, o Fabinho, que tava no Vitória agora, jogando todos os jogos. Puxei a ficha ali, ele estava jogando todos os jogos. E o Thiago Reis pelo Vasco, né? Então, o Thiago Reis, ele teve aquele início bem empolgante para a torcida, né? Então, bem na época ainda do Maxi Lopes, teve um início empolgante, mas depois não empolgou muito mais, né? Aliás, eu li outro dia uma mensagem de um assinante nosso, um torcedor que mandou uma mensagem, que acha que foi feita uma grande injustiça com o Thiago Reis. Ele nunca teve as oportunidades necessárias e que o Vasco deveria ter mantido. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre o Thiago Reis, hein? Você acha que o Thiago Reis foi injustiçado, não foi? Ou tem mais que seguir o caminho da roça? O que você acha? Eu particularmente, eu não vejo no Thiago Reis nenhuma possibilidade de ajudar o Vasco. Zero. Porque ele não tem força, ele não tem velocidade, ele não consegue segurar ninguém lá na frente. E esse centroavante, esse tal do homem da última bola, isso aí está em extinção, gente. Isso aí não vai existir mais no futebol. Tem que ter muita qualidade para jogar dessa maneira. Eu confesso a vocês que eu nunca me empolguei com o Thiago Reis. E outra coisa, ele foi para um cenário de Série B e não conseguiu a titularidade no Confiança. Uma equipe que brigou para não cair o campeonato todo. Então, assim, o nível de exigência que a gente quer para o Vasco é muito maior do que aquele que o Thiago Reis pode entregar, sabe? Eu acho o Thiago Reis muito abaixo mesmo. Confesso a vocês que não me agrada nem um pouco. O que você acha, William? Eu acho que um pouco na linha do Jean também, mas, e assim, deixar bem... Acho que o cara que estava no elenco com o Ribamar no elenco, o cara não era prioridade acima do Ribamar, eu acho que não dá, não serve. Entende? O Ribamar era um cara forte, tinha um pouco mais... Não tinha qualidade para estar jogando na camisa do Vasco. E o cara, ele nunca se firmou à frente do Ribamar como primeira opção ou segunda opção ali. Então, para mim, ele acho que tem que pensar que... É o cara que fez gols, sabe fazer gols. Só que igual o Jean, é algo que não é só isso, né? Tu tem que ter a movimentação, tu tem que abrir espaço, entende? Então, ele é um cara que não... Agora, eu vou lembrar muito um nome. Parado, né? Vou lembrar um nome para vocês. O Renato Kaiser, na base do Vasco, era muito bom também. Chegou a ter uma chancezinha no profissional, aí foi lá para Goiânia, não jogou, foi emprestado ali, jogou no Três Coquinhos Futebol Clube, e hoje é o Renato Kaiser do Atlético do Paraná. Vocês acham que isso tudo passa por maturação? Porque o Thiago Reis, ele começou bem no Vasco. Eu me lembro os primeiros jogos dele no Campeonato Carioca de 2019 mesmo, 2020, não sei qual foi o ano. Ele começou a fazer gol. 19, fez gol contra o Bangu, fez gol importante ali contra o Flamengo, aquela coisa toda, e ganhou uma certa notoriedade. Vocês acham que é o Vasco que mata os jogadores? Porque o Renato Kaiser é um exemplo, cara, que também ninguém levava muita fé e deu no que deu. O que vocês acham? Não, eu acho o Renato Kaiser acima do Thiago Reis, principalmente na questão força. Ele tem muita força, muito arranque. Aquele último pique ali de 5, 10 metros, o Renato Kaiser vai arrebentando, vai levando tudo pela frente, coisa que o Thiago Reis não tem. Agora, Flávio, que o cenário do Vasco... E aí, a gente, como você falou lá no início, a gente não sabe se até na quinta-feira, que vai ser veiculado aqui, o AVCast, vai estar carimbado o Carlos Brasil. O Vasco precisa de alguém para tratar essa transição com carinho, Flávio. Alguma coisa está errada. Não é normal, Flávio. Não é normal também. O que vocês acham que acontece, cara? Fala para mim. Vamos entrar logo no assunto do Brasil aí. O que vocês acham que acontece? Eu volto a falar assim, ó. Eu acho que você revelar jogador para ser craque, para vender para o mercado europeu, tá, isso é legal, ok, mas nem conseguir revelar jogador que possa ajudar numa Série B de Campeonato Brasileiro, Flávio, pelo amor de Deus, para pensar. Hoje nós não temos um jogador para dizer assim, ó, essa posição aqui o Zé Ricardo não precisa contratar, porque nós temos tal jogador da base aqui que vai resolver para nós.
Olha, é um mistério, Flávio. Eu não sei, eu não tenho a fórmula pronta. Eu não sei dizer para ti o que acontece. Eu sei que existem duas coisas bem claras. O Vasco na base chega em todas as competições e não consegue aproveitar ninguém para disputar um cenário de Série B de Campeonato Brasileiro. E, William, o que você acha? Porque eu queria entender só uma coisa de vocês, tá? Eu estou botando a banana para cima de vocês aí. Vamos lá, o Carlos Brasil está contratado. Aí o Carlos Brasil é um coordenador, o cara que vai atuar ao lado do executivo. Aí você já pensa logo o seguinte, bom, o Carlos Brasil, o cara que trabalhou na base, ele vai ser, que a gente não tem informação, a gente especula que ele vai ser o cara da transição. Tá, vamos lá. Aí está sentado na mesa lá o Jean Faísca, o novo diretor executivo, e o Carlos Brasil. O que faz o Carlos Brasil? Ele vai dizer para o executivo, ó, fica tranquilo que esse moleque eu vou domar, esse aqui eu faço ele jogar bola. Será que ele tem esse poder? Eu queria entender qual é o poder que um diretor tem sobre um jogador, porque eu fiz esse comentário até domingo aqui no canal, no Ave Mais, de que eu acho que a gente, claro, tem que se preocupar muito com quem dirige, mas eu acho que o grande problema do Vasco chama-se jogador. Eu acho que é formação, eu acho que é caráter, eu acho que é postura de quem está em casa e sobe e de quem vem de fora, tá? De entender o que está fazendo ali no Vasco. O que faz um Carlos Brasil, por exemplo, hoje no profissional, na ótica de vocês? O que você acha, William? O que ele pode somar? Como é que é o papo dele no dia? Como é que vai ser o papo dele lá no dia de os moleques é comigo? Já comigo que eu vou botar esse moleque na linha. Você acha que ele faz isso? Eu acho que é algo que... Como que eu vou falar assim? Não sei se ele é o cara que vai fazer isso, não sei se tem alguém para fazer isso, né? Não sei se existe uma pessoa que vá fazer isso. Mas precisa. Precisa ter. Eu acho que precisa mudar a cabeça do cara que está subindo da base, entendeu? O cara tem que saber qual que é o objetivo de vida do cara, entendeu? Porque a gente está vendo muito aqui no time do Vasco, e é uma coisa como torcedor, a gente acompanha, é muito jogador que sobe para a base, tô no profissional, opa, ganhei a vida agora, não preciso fazer mais nada. Já tem um contrato, talvez o erro é fazer um contrato grande com esses caras, só que daí vem o mercado também, porque vocês vão, acho que é uma opinião que eu tenho, acho que vocês vão concordar comigo, jogador que é bom mesmo, que estoura, já vem time grande, já busca o cara lá quando tá com 17, 18 anos. O cara que tá com 19, 20 anos, esse cara tu não tem que fazer contrato, por exemplo, assim, ó, fazer contrato até 2023, 2024. Se você for pegar o contrato do Menezes hoje, ele é até 2023. O cara nunca foi profissional pelo Vasco. Então eu acho que assim, ó, precisa talvez, não sei se é ele, talvez se ele vai contratar um grupo de pessoas profissionais para entrar na cabeça desses caras e pensar o seguinte: o que vocês querem para a vida de vocês? Querem ser profissional? Assim não vai dar. Assim não vai. Jogador que sobe com marra, porque assim, ó, não é a pessoa, a marra que eu digo assim, ó, sabe aquele mala que o treinador vai chegar lá, o preparador físico vai falar assim, ó, pô, vamos lá, fazer 10. O cara faz 8, sai rindo, entendeu? Que é o malandro, entendeu? Dá um migué no treino físico, entende? Cara, um pouquinho que eu conheço, um pouquinho que eu convivi, já cheguei a jogar também em base do Joinville aqui, convivi um pouquinho com sub-17, sub-20, cara, os caras são marrentos, entendeu? Os caras escorado em profissional, escorado em empresário, entende? Porque é o seguinte, se não tiver bom aqui, eu vou para outro lugar, entende? Eu vou para outro lugar... Mas, William, a lei Pelé, ela deu uma algemada nos clubes. Porque o clube hoje ele tem que fazer o salário do jogador ser proporcional à multa. Então, tu já não paga um salário muito pequeno, porque senão o cara pode vir e alguém pega e leva ele. Aí tu faz contrato de 3 anos com esse cara, como tu falou, e tu não sabe o que vai acontecer, o que não vai. Então, é difícil, cara. Eu te confesso que no lugar dos clubes, agora, essa chamada junto aos jogadores do Vasco, e assim, ó, a gente não precisa citar nomes aqui, porque a gente citou nomes o ano todo, e o torcedor sabe quem é, todo mundo sabe quem é. Tem jogador do Vasco que usa a rede social e a postura dentro de campo, que parece que está completamente desconectado com a realidade, que os caras estão no mundo paralelo, assim, ó. Eles não entendem o que está acontecendo no Vasco, assim. A gente cansou de ver isso esse ano. Cansou. Hoje, para quem não prestou atenção, é bom que você se ligue no podcast que a gente foi ao ar que a gente colocou no ar na última terça-feira, com o ex-diretor executivo do Vasco, o Mário André Mazzucco, que passou por 2 clubes muito semelhantes nessa questão de transição de base depois que saiu do Vasco, Cruzeiro e Santos. O Santos, então, nem se fala.
No Santos tem lá os meninos da Vila, né? Tem aquela tradição toda. E o Mazzuco disse isso aqui na terça-feira. Às vezes você pega um garoto que estoura a idade no sub-20 para emprestar é difícil. Porque esse moleque ganha tão bem que ele não tem mais essa perspectiva. E eu acho que está atrelado isso à lei, porque o clube tem que se proteger, porque fica aquela prostituição. Ah, você não vai pagar nada para o meu jogador? Ou então o pai, você não vai pagar nada para o meu filho, não? Ah, então tudo bem. Aí ele já vai num outro lá, bonitão, e fecha com outro. E vai embora. Como eu ouvi do empresário do Juninho à época, que o Juninho pediu 2 milhões de luvas e 300 mil por mês para renovar com o Vasco. Eu falei, cara, mas por que isso? Ele falou, deixa ele ficar parado lá, ele treina, daqui a 6 meses a gente faz um pré-contrato, leva ele para a Espanha. Então, a lei dá ao empresário, o empresário ruim, né? Porque o empresário bom, ele sabe que não é legal o jogador ficar parado. Ele dá ao jogador essa prerrogativa hoje em dia. Sim, ela, ao mesmo tempo, protege, porque também é aquilo. Antigamente, o jogador era livre, aliás, o jogador era escravo, ele ficava preso aí ao clube, os clubes também sacaneavam, ofereciam o que queriam e o cara tinha que aceitar, porque senão ele não tinha emprego. Mas, ao mesmo tempo, dava um pouco mais de segurança. Hoje em dia, não. Hoje, o cara, com 6 meses antes, ele assina com qualquer um. Então, o que acontece? Eu acho que essa relação é que tem que mudar. Eu acho que precisa ter alguém, eu já falei isso aqui no canal, precisa ter alguém com muito peito para romper essas amarras. Sabe de que forma? Empresário, chega aqui, você é empresário do Jean Faísca. Seu jogador, a partir de hoje, vai ganhar tanto. Vai ser assim. Não, mas peraí, é assim aqui. A partir de agora é a ordem do presidente. Pô, então a gente não está satisfeito. Então passa aqui amanhã que a gente faz a rescisão. Pô, mas vocês vão perder o Jean Faísca? Não tem problema nenhum. Agora, publicamente, você expõe isso. Sim. Eu sei de um clube, que eu soube disso através de um empresário, um amigo meu, o Clube Atlético Mineiro, que não é um clube que revele tantos jogadores de base. Vocês perceberam isso? Não sobe tantos. Pouco. O Atlético Mineiro é assim, Jean e William. O Atlético Mineiro tem teto na base. Não tem jogador que ganhe mais de 5 pratas na base do Atlético. Aí o empresário chega lá, pô, meu garoto fez o gol do título da Copa São Paulo. Maravilha. Ele vai ganhar mais comida, ele vai ter um hotel legal aqui na Cidade do Galo, a gente vai dar um prêmiozinho para eles aí pelo título, mas eu queria um aumento de salário. Não, ele tem que ir para o profissional. No profissional, aí você discute lá com o diretor lá, você vai ver se vai... aqui na base vai ser assim. E acho que isso prejudica o Galo, porque esses jogadores provavelmente saem do Atlético e vão para outro clube. Porque você não vê o Atlético revelando tanto jogador assim. Qual foi o último jogador de base que o Atlético revelou? Não me lembro. Meu Deus. Tem muitos anos. O Atlético na base até não é ganhador, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso tem que ser feito dentro do Vasco. Vou usar um termo aqui duro, mas vou usar um termo que não vamos deixar de monetizar. Acabar com essa putaria. Acabar com essa putaria, cara. Porque isso é uma putaria com o clube. Tem que acabar com isso. Quem não quer, não fica, cara. Quem não sabe o tamanho da sua projeção de jogar no Vasco, não fique no clube, porra. O Vasco não pode ser mais refém de jogador. O Vasco é muito maior do que qualquer jogador, dos que vêm de fora e daqueles que são criados em casa. Você tem que ter orgulho, cara, de estar jogando no Vasco. Você tem que ter certeza que aquilo ali é projeção para a sua vida. Pergunte ao Bismarck o que ele acha disso. Pergunte ao Dinamite, pergunte ao Edmundo, porra. O que o Vasco significa na vida desses caras. E esses meninos, Jean e William, eles perderam essa referência, cara. Essa referência, sabe? E aí tornam-se meninos folgados, aí é um problema de sociedade, é o filho que é criado com babá, a gente já falou disso aqui, os pais hoje, porque tem pressa, porque tem que trabalhar, e aí deixa com a babá. Nada contra profissional, mas é isso, é uma profissional educando seu filho. Não é você, pai, educando seu filho. E aí você cria monstrinhos. Meninos que fazem tudo, meninos que tripudiam da babá e crescem e viram esses monstrinhos, muitos deles. Entendeu? Formação é muito importante. E eu acho que o Vasco precisa disso. A gente precisa dar um choque de ordem ali dentro, amigos. Porque isso está muito prostituído demais. Eu faço o que eu quero. Que mané Vasco. Eu vou sair daqui, como disse o William, eu vou jogar em qualquer clube. Meu empresário é fera. Eu vou para lá. Vocês não acham que esse choque de ordem é importante para a sobrevivência do Vasco? Porque é inadmissível. O Vasco chega a 9 finais de base e não revela um jogador, cara. Sim.
Essa semana apareceu um tweet, eu cobrei isso da assessoria do Vasco, o Caio Buiú. Ele botou lá, foi bom enquanto durou, no Twitter dele, porque eles usam a rede social para tudo, né? Fui ao banheiro, acabou o papel higiênico, eles publicam a porra toda. Ele botou lá, foi bom enquanto durou. O que vocês pensam? O cara bota um negócio desse, tá saindo do Vasco. Saiu do Vasco. Ah, não, eu acho que ele brigou com a namorada. Mas você já fica inseguro por quê? Porque a lei dá a esses moleques a liberdade. E com todo respeito, Caio Buiú é muito bom, mas é aquele que bateu o pênalti. Lembra dele batendo o pênalti lá, Jafaí? Deu aquele pulinho dele, parecia o Michael Jackson batendo o pênalti. Chupar um pirulito para virar picolé, meu irmão. Porra. Mas daí, Flávio... Mas daí, Flávio, aí que eu acho que vem a figura do Carlos Brasil ou de alguém da base, de um coordenador técnico. Vou citar aqui o Fernando Praz, que está negociando com o Vasco, quem sabe até já... Ô, Carlos Buiú, vem cá, senta aqui. No futebol mundial, quem é que fez a palhaçada que tu fez para cobrar o pênalti? Mostra aqui um cara para mim. Mostra aqui, Caio Buiú. Se tu achar um cara que fez a mesma palhaçada que tu fez, tu continua fazendo isso. Não tem. Então para. Para que não tem nenhum palhaço aqui. Isso aqui é futebol profissional. Olha a palhaçada, cara. Ele botou a bunda para trás e começou a rebolar para chegar na bola. Uma coisa ridícula. Outro, Flávio, que assim, precisa conversar. O Juninho. Juninho, senta aqui. Juninho, tu prestou atenção, Juninho, que tu... Um Vasco que ficou em 10º lugar na Série B, tu não conseguiu em nenhum momento fazer 2 jogos como titular. Tu chegou aí de 15 minutos. Tu chegou aí pro Sub-20, Juninho, só para tu entender, Juninho. Tu foi lá no Sub-20 contra o Flamengo, Juninho, e tu atrapalhou, Juninho. Tu sabe que tu atrapalhou, Juninho? Tu sabe que o Sub-20 estava melhor sem você e o MT? Você sabe que quando vocês desceram lá, vocês atrapalharam o Vasco? Sabe, Flávio, eu acho que falta essa figura. Falta essa... E agora eu não sei se o Carlos Brasil entra nessa... Não, mas peraí, vírgula. Falta essa figura que não tenha medo das consequências. Sim. Se o Juninho virar para ele e disser assim, então eu vou embora do Vasco. Sim. Toca teu barco. Sim. Toca teu barco. Mesmo. É isso, o Caio Buiú. Mas eu bato o pênalti como eu quero. Aqui não. Aqui você vai fazer como nós estamos mandando, beleza? Não, eu vou falar com o meu empresário. Pô, não sei o quê. Fala, pode trazer ele aqui que a gente vai dizer na cara dele. Faltar coragem também, porque falar a gente fala, agora não pode afinar. Não pode ser frouxo. Porque se é com o professor Lopes, o professor vai dizer, você não pode fazer isso com o Vasco. Porra. Ô Flávio, e daí faz o seguinte, eu vou para outro clube, tá bom, Juninho, vai para outro clube e pede para quem tá te contratando pedir referências tuas aqui para mim. Pede para pedir referência. Pede referência aqui que eu vou dizer como é que tu é, Juninho. Vai, arruma um monte de time aí que eu vou dizer como é que é o Juninho. Para eles entenderem qual é o pacote do Juninho. Sabe? É isso aí. E o William, o que você acha dessa história? Vai lá. Eu acho que a questão não é nem a questão do Fernando Praz. Eu acho que a questão de dar respaldo para treinador de sub-20, entendeu? Treinador de base. Cara, o treinador, botar o cara que vai fazer isso, entendeu, Flávio? Tu vai contratar o cara, vai trazer assim, cara, na nossa base vai funcionar assim, assim, assado, entendeu? Pegar um episódio desse de bater o pênalti, o cara, meu amigo, é o seguinte, não se bate pênalti assim. Quem os principais batedores de pênalti é X, tu vê os caras inventando uma história dessa, inventando uma batida William, dessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a sua própria empresa de contabilidade ou você é contratado da empresa? Não, eu sou funcionário de uma empresa de auditoria, né? Você entrou nessa empresa, você teve que provavelmente mostrar seu currículo, teve que fazer uma entrevista, e as pessoas passaram um pente fino em você, inclusive pente fino pessoal, né? Sim. Como é que está a tua situação no SPC, se você não tem ficha na polícia, não é isso? Por que os clubes do futebol não fazem isso com os jogadores que chegam, cara? A gente tem que ter um teste de caráter, um teste de um pente fino mesmo. Não, ele jogou bem, ele fez 12 gols na Série B, ele fez 93 na base, é craque, dá lençol, 1.800 assistências. Senta aqui. Você tem filho? Pô, professor, tenho. Pô, mas tu tem quantos anos? Tem 18. Pô, eu tenho 2 filhos. Mas você tá com uma mulher ainda? Não, já tô com outra. Eu não contrato um cara desse. Desculpe, eu não contrato. Não contrato, cara. Porque um cara desse vai trazer problema pro dia a dia. Ele não vai ser solução, Flávio. Ele vai ser problema, porra. Entendeu? Você não concorda comigo, cara? Não é básico isso, cara?
Hoje no mercado tem que procurar as pessoas que vão te trazer solução, não pessoas que vão te trazer problema, né? Então eu acho que a questão de tu estudar o perfil, ela é algo muito relevante. É só tu pegar 2 perfis agora que a gente tem. Tu pega o Gabriel Peck, um cara que quando foi para a base, um cara que mudou totalmente a cabeça, voltou, se preparou, voltou numa cabeça diferente, fisicamente melhor, buscando mais o jogo, fez o nome na base, e esses outros desses 2 que tiveram descer esse ano volta de qualquer jeito, entendeu? Então, eu acho que é muito tu pegar essa questão de perfil, ver o cara que vai ser solução, entende? Pô, igual esse exemplo que tu deu. Pô, o cara tá 18 anos, tem 2 filhos, vamos dizer assim, 2 meninas diferentes, né? Cada um tem que saber as consequências e uma coisa, da vida, a gente né? não quer nenhum jogador para casar com a gente, não, para ir à igreja Sim. domingo, não é isso. Mas isso eu acho que baliza o comportamento dele para a vida, cara. Né? O cara, porque, porra, tem os bad boys, beleza, pô, bacana, mas nenhum bad boy rasga a nota de 100, rasga. Não tem maluco. Mas Flávio, a era do bad boy, ela tá diminuindo e ela vai acabar, Flávio. Tomara. Aquela era do jogador que eu saía, mas me garantia. Quando o futebol você corria 2, 3 quilômetros por jogo, tu saía e tu se garantia. Hoje tu corre 12 quilômetros, tu não se garante mais. Aí o Cristiano Ronaldo, cara, que é um exemplo, cara. O cara de Eles não resolvem mais, ano, né? um cara que resolve, o cara que podia ser tudo, é narcisista, fica olhando, bonitão, gostosão, tem seus carros, faz seus filmes, mas se cuida, faz a coisa acontecer, entendeu? Eu acho que o jogador de futebol, o craque, infelizmente a gente não vai ver mais. Você vê quanto... Cara, o Messi ganhou agora a bola de ouro de novo. O Messi é bola de ouro há 15 anos. Isso, para mim, é a maior prova da falência do futebol mundial, cara. A gente não consegue revelar mais jogadores que revezem nessa função. Isso é preocupante demais. Porém, vírgula, torna o negócio, o futebol, até mais gostoso de ser feito, porque se eu sou formador, eu vou buscar jogadores que vão fazer um time competitivo, um ponta que vá para dentro, eu vou buscar características, valências diferentes dos jogadores que eu formo, para que eu tenha um time capaz de se adaptar ao mercado. Porque não adianta mais esse negócio. É a mesma coisa, você bota jogador de perna esquerda do lado direito, ponta trocado. Beleza. Porque você olha o Robin, você olha o Messi. Mas, porra, eu tô falando de craque. Vamos fazer um xixizinho no pinico, cara. As pessoas inventam demais agora. Um volante de pegada tem que ter. Tem que formar um volante de pegada, mas que saiba jogar futebol. Zagueiro com mais de 1,90, Flávio. Mais de 1,90, rápido, como é aquele lá do Van Dijk lá, do Liverpool. Jogadores dessa monta. Você não pode ter um Haaland, que é um jogador de 1,90m, caneludo mais, centroavante grande, tem que ter uma qualidade, sabe? Eu acho que você pode moldar isso, porque craque, o cara que chega, o Jean que gosta do Juninho. O Juninho chega lá, já faz. Como é que eu vou resolver o jogo pra tu, já faz? É pra tua casa, porra. Juninho... Pode falar, pode falar. O Juninho, para mim, ficou caracterizado aquele cara de 15, 20 minutos, talvez. Faltou o próprio treinador, dos treinadores que passaram, entender isso e utilizar ele nesses 15, 20 minutos que ele poderia entregar. Porque depois desses 15, 20 minutos, ele é o cara que morria em campo. Ele é um cara que ele estava entregue, né? Então, talvez faltou um pouquinho, porque acontece, talvez durante a temporada o cara não consegue aprimorar a parte física, agora vem uma pré-temporada, aí vem essa questão, igual o Flávio falou, Carlos Brasil, sentar com o cara, vem aqui, meu amigo, vai fazer um trabalho especial aqui durante essa pré-temporada, vai melhorar essa parte física, porque a gente não pode contar contigo só 15, 20 minutos. Ó, eu não sou profissional de educação física e não vou citar nome. Mas a base do Vasco, a gente consegue enumerar vários que estão com a bunda maior do que poderiam estar, né? Que subiram. Meu Deus, só no olho. Você olha e só, nós já estamos indo para o final aqui, Flávio. Isso, estamos terminando já. Vamos lá. Eu só vou contar uma historinha aqui de como é importante tu ter um educador na base. Não é ter o Hitler na base, é ter um educador. Sim. Tem um jogador, eu não vou falar o nome dele porque eu não vou expor, mas se procurar aí as pessoas vão saber. Desse elenco do São Paulo que o William trouxe aí, que jogou a final contra o Vasco, ele jogou aqui no Jack, tá? E sabe por que ele foi dispensado da base do Jack, Flávio Dias e quem está nos ouvindo e nos está vendo? Porque quando ele saiu para sair de férias do Jack, ele pegou um colete do Jack, colete de treino, e botou na mala para levar embora o colete. Queria dar de presente para alguém, só que ele não pediu para ninguém o colete. Sabe o que o Joinville fez? Mandou embora. O São Paulo negociou ele, eu acho que a primeira vez que o São Paulo negociou ele, o São Paulo ganhou em torno de 8 milhões.
Então, o colete dele no Joinville poderia ser transformado em 8 milhões, um colete que ele levou, tá? E eu acho que daí é a função do educador, chegar aqui e dizer, menino, vem cá, senta aqui. Por que tu botou esse colete na bolsa aqui, que a gente tem câmera aqui, a gente viu, tô colocando? Cara, pede para nós o colete, não tem problema nenhum. A gente vai te dar o colete, entendeu? Agora, o que o Joinville fez para servir de exemplo, para mostrar que era o clube que estava tudo certo, mandou o guri embora, entendeu? O guri já saiu do São Paulo, foi vendido para clube da Espanha, voltou, tá lá no... Tá, quase entreguei agora quem é. Mas enfim, cara, entendeu, Flávio? Esse é o grande problema. É o cara que entenda o cenário, que consiga, com as palavras, definir o melhor cenário para cada jogador. Não é passar pano, é pegar o pano e dar uma porrada nele, mas dizer, olha, Sim. Próxima vez, Sim. Aí você vai embora. Perfeito. Galera, a gente está chegando ao final do nosso AVCast. William, grande prazer, viu, cara? Obrigado aí por mais um estudo. Se tiver de estudo aí, levanta, traz para nós, para a gente usar de pauta aqui, porque esse papo de base aqui é um papo... Eu vou trazer um dia o Bismarck aqui para a gente conversar. O Bismarck foi craque, jogou muito na base. É um exemplo que a base está certa. Meu irmão mais velho é muito fã do Bismarck. Quando eu cresci, né? Meu irmão tem a idade do Jean, então quando ele viu o título de 89 ali, Bismarck, William, Sorato. Teu irmão é velho, hein, cara? É a idade do Jean. Os dois jogaram juntos, jogam juntos. Tudo. São sênior, né? Categoria. Agora nós somos sênior. Que fácil. Sub-60. William, um abraço, obrigado, meu parceiro. Obrigado pelo convite, agradecer a vocês por estar aqui, né? Eu acho que é um prazer estar aqui. Me sinto bem feliz com esse nosso bate-papo aí, gente. Muito obrigado, tá? Já Faísca, eu não te aguento mais, hein? Dia 18, quero ver esse talento todo aí. Todo mundo falando que você é bom, você aqui, um monte de amigo que tu tá ganhando. Tu tá metendo uma grana nesses caras aí que eu tô sabendo, hein, pô? Certeza. Só a moral de participar do Atenção Vascaínos aqui, eles já começam a dizer que eu jogo alguma coisa. Vamos começar a tirar esse mito. Estamos criando um monstro. Olha aqui, você ligado aqui no canal Vê Mais, aqui embaixo, deixa seu recadinho, manda lá a sua mensagem, fala assim, gostei do Careca aí, o Careca amigo do Emerson, o irmão do Emerson Rocha é bom, meteu um negócio legal, o Jean Faí joga porra nenhuma, fala aí do Juninho, fala aí da base, o que você acha do Carlos Brasil, pode falar de mim também, vocês me dão porrada todo dia, não tem problema nenhum não, e você que está curtindo o AVCast, mande um e-mail pra gente, dê uma sugestão, o que você acha, pode opinar lá no Twitter, tá aí, @JeanFaísca1, é o Twitter do Jean Faísca, o @Vascaínos é o nosso. Eu não tenho um Twitter, não sou maluco igual esses caras, mas pode mandar lá, que a gente está sempre compartilhando e batendo um papo. Pode mandar opinião, vai ser um grande prazer. Rapaziada, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.